Da hora do almoço, na apresentação e comunicação de Luiz Machado. Estou de volta aqui no nosso toque de bola. Agora são 3 horas e 4 minutos. Hora certa revolução. Aqui é a minha rádio que é louca por você, com o apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte, a primeira churrascaria rodízio do Brasil. Vamos falar agora de Flamengo e Curitiba, que acontecerá hoje no Engenhão às 18h30. Vamos às notícias do Flamengo. Para evitar insatisfação, Patrícia Amorim procura R10 para falar sobre bichos. O Flamengo está invicto no Campeonato Brasileiro, soma 8 vitórias e 6 empates. Mesmo com o time navegando em águas calmas, a presidente Patrícia Amorim teve que assumir o comando para evitar que o barco saísse da rota. O motivo? Depois da cúpula de futebol ter apresentado uma proposta de pagamento de premiações por metas atingidas no Brasileirão, o Departamento de Finanças não considerou a ideia viável, mas não apresentou contraproposta. O grupo ficou contrariado, mas com o descaso e a falta de uma resposta do que com o não pagamento do estímulo financeiro. Para que o assunto não se transformasse em uma crise interna e atrapalhasse a boa campanha do rubro-negro, Patrícia esteve no Ninho de Urubu no fim da tarde dessa última sexta-feira para conversar com Ronaldinho Gaúcho sobre o assunto. Com o capitão da equipe, o camisa 10 defende os interesses do evento. Patrícia Amorim também se comprometeu a quitar luvas e direitos de imagem em atraso. David é um dos jogadores que tem mais atrasado para serem acertados. O grupo também ainda tem a receber bichos pela Copa Libertadores de 2010 e pelo título do Campeonato Carioca. Outra notícia envolvendo o Flamengo: Luxemburgo diminui a invencibilidade do Fla. Sei que vamos perder alguma hora, diz Luxemburgo. Calejado no futebol, o técnico Vanderlei Luxemburgo prefere não se apegar às estatísticas favoráveis ao Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Detentor de uma invencibilidade de 14 jogos e ataque mais positivo da competição com 27 gols, o treinador diz acreditar que o futebol é disputado dentro de campo, jogo a jogo, e que o foco está somente no Curitiba, ficando as estatísticas apenas aos torcedores e à imprensa. Ao ser perguntado sobre o ano de 1974, quando o Flamengo, em que atuava, perdeu uma invencibilidade de 14 jogos justamente diante do Curitiba, Luxemburgo foi firme. Luxa também rejeitou o rótulo do Flamengo ser o melhor time do Brasil no momento. Por causa do equilíbrio muito grande dentro do futebol brasileiro, o técnico diz entender que não existe um time a ser batido no Brasileirão. Após importantes vitórias fora de casa contra o Santos e Cruzeiro, a expectativa da torcida é de um resultado positivo diante dos paranaenses. Para não cair nessa armadilha, o comandante rubro-negro já tem um exemplo para ser seguido. O Flamengo recebe o Curitiba hoje no Engenhão, às 18h30. Muito bem, temos aí, eu espero que realmente a Patrícia resolva esse problema dos bichos aí do Flamengo, né? Porque o Flamengo, realmente os jogadores estão fazendo por merecer, realmente estão fazendo grandes jogos, grandes partidas, né? Estão dando realmente retorno à instituição Flamengo, né? Só perdeu apenas uma partida aí do ano, né? Então eu acho que é muito merecedor que reveja isso, até para não ocasionar uma crise de diretoria com os jogadores e com a comissão técnica à toa, né? Eu acho que não precisa, eu acho que é só sentar e conversar. E falando de Flamengo e Curitiba, Flamengo vai jogar hoje no Engenhão às 18h30, acaba sendo um grande favorito, mas o Curitiba é um time muito consistente no meio campo, é muito marcador, muito brigador, foi vice da Copa do Brasil e tem tudo para ser um grande jogo, mas eu acredito ainda que o Flamengo, até por estar acima da tabela, esteja jogando em casa, tem uma grande possibilidade de vencer a partida. Rapaz, olha só, não há a menor dúvida essa declaração do Luxemburgo que um dia o Flamengo perderá. É verdade. Agora, que não seja hoje. Se Deus quiser. O Flamengo está numa posição de franca evolução na competição.
Assim, isso é perceptível. E hoje é um jogo chave para essa consolidação dessa postura de postulante ao título. O Flamengo briga pelo título e é fundamental hoje que consiga se consolidar. Um jogo difícil. Acho o Curitiba um verdadeiro carrossel mesmo, envolvente. É um meio-campo que marca forte, sai forte, com o Léo Gago, Davi, enfim. Todos os jogadores eles marcam e atacam com a mesma facilidade. É verdade. Não vai ser um jogo fácil agora. Acho que o Flamengo tem tudo e mais alguma coisa para superar. Principalmente, assim, acreditando, apostando no bom momento de Thiago Neves, no Ronaldinho, então no momento positivo. Essa subida de produção do David, ela foi muito salutar. Eu acho que o Flamengo de fato precisava de um centroavante e encontrou, deu sorte de encontrar esse centroavante dentro do próprio elenco, que é o David. O David que foi contratado há um ano atrás para isso. Para brilhar, né? Só agora está despontando aí uma... O David ele teve passagens excelentes pelo Cruzeiro, pelo Santos e foi contratado com a finalidade de ser uma grande contratação. E o Flamengo de fato apostou nesse jogador. A gente sustentava aqui no nosso toque de bola que valeria a pena investir na figura do David pela qualidade que ele tem. Enfim, vamos ver. Agora eu vou te falar, cara, essa medida da diretoria aí de rever premiação, o dirigente de futebol ele é muito malandro, ele aposta nessa questão da produtividade. Aí quando o time tem um maxi aproveitamento, aí eles querem revisitar os conceitos. É muito complicado isso. Se você acordou com o cara de pagar tanto por vitória e pagar uma premiação diretamente proporcional à produtividade, obedeça a isso. Porque o atleta de futebol não é burro. Ele ganha muito, mas ele gasta muito. Entendeu? É carro do ano, é viagem, é as primas. Você não pode, entendeu, bicho? O gasto é muito grande. Você não pode se comprometer com o que não pode. Né? Se você não pode pagar, não se comprometa. Exatamente. Então o Flamengo tem muito disso. Ele se compromete a pagar, vou pagar não sei o que por vitória, não sei o que. Chegando ali, não tem dinheiro, a caixa estourou, não sei o que. Então, aí vem Michel Levi, Luiz Veloso. Eu acho que a presidente, eu acho assim, ela muito pluralista demais da conta. Ela não pode dar tanta autonomia para esses caras, não. Ela tem que fazer valer o regime presidencialista e falar para os caras, olha, a gente acordou de pagar isso, vamos fazer assim, assim, assado. Não briga com os caras, não. Em 10 parcelas, paga, cumpre com o negócio. O cara ganha muito, mas gasta muito. Entendeu? Senão, então, é boate, é festa. Então não oferece. Não oferece, então. Se não tem condição, não oferece. Muito bem, Flamengo e Curitiba, no Engenhão hoje às 18h30. Flamengo o grande favorito. Né? Favorito, mas ressaltando sempre que o Flamengo, historicamente, encontra dificuldades com os times do Sul, principalmente do Paraná. Era assim com o Paraná Clube, com o Atlético Paranaense, com o Curitiba também. Agora, acredito aqui, quero acreditar que o Flamengo vai ter êxito nessa partida. O Curitiba é um time bom, claro, envolvente, mas o Flamengo, enfim, tá brigando ali no Photoshop com o Vasco, com o Corinthians, para ver quem é que vai. Inclusive tem a grande possibilidade de assumir a liderança caso realmente ganhe. Eu acho que não é improvável isso não. Que o Flamengo ganhando pula para 33. O Corinthians vai ter um jogo dificílimo na Arena da Baixada. Porque a Arena da Baixada sempre foi difícil para qualquer um de jogar ali. Ali o cara tem que descascar um abacaxi mesmo. Que abacaxi, né? Aquilo que a Paulinho fala, tem que suar um litro certo, né? Suar 99 não vai funcionar. E o Corinthians teve uma queda de qualidade, eu acho que o que é natural nessa competição. Essa competição realmente ela tem seus altos e baixos, ela tem suas alternâncias. É difícil você manter a pipa no alto full time, é muito complicado, e o Flamengo tem que tirar partido desse momento para embalar aí. E o Flamengo não joga hoje com o Ayrton, que tem o terceiro cartão, assim como o Wellington, né? Não, Ronaldo Angelim, que está também com o terceiro cartão. Então a zaga vai ser composta por Wellington e David Braz, possivelmente. O Willian está voltando ao campo. Eu não sei se eu não gosto muito da zaga do Flamengo. Eu acho ela muito embolada. Eu gosto da contenção do Flamengo. É verdade. O Ayrton é um jogador que tem qualidades na contenção, principalmente se ele conseguir estar em forma e controlando a cabeça dele. Agora, Ayrton junto de Williams, o Flamengo tem uma dupla de contenção muito boa. Agora, o Alex Silva, disseram que o Alex Silva tem uma boa possibilidade de estrear ainda hoje. Eu acho que o Alex Silva veio para ser titular. Vai, não tem zaga junto com o Ronaldo Angelim, já
Espero que seja com o Ronaldo Angelim, até porque o Wellington está sendo muito perseguido pela torcida. O Ronaldo Angelim tem história no Flamengo, né? O Ronaldo Angelim, eu acho que no momento ele tem que ser começando um processo de aproveitamento dele, como foi o Mauro Galvão no Vasco. Ele tem qualidades para isso, o Angelim, magro de aço, né, que nem falam lá, enfim. Ele tem suas qualidades e, para mim, o Ronaldo Angelim e Alex Silva é uma zaga muito mais interessante. Com certeza. Você agregando ali com o Williams, Ayrton, você já tem um sistema defensivo bem e você tem aí sólido. O Wellington e o David Braz, você tem um bom banco. São jogadores que vão entrar, assim, pontualmente, um momento ou outro, mas para assumir a titularidade num time como o Flamengo, que sempre se notabilizou por ter zagueiros fantásticos, Figueiredo, Moser, Aldair, enfim, Edinho, jogadores de muita qualidade. Acho que tem posições num time que a torcida se acostuma a ver ali a qualidade, e assim é a zaga do Flamengo. O Flamengo sempre teve ali jogadores brilhantes. Enfim, então não acredito que você vai conseguir manter o Wellington muito tempo, não. Muito bem, vamos falar agora de Atlético Mineiro e Figueirense. Vamos às notícias do Atlético Mineiro. É o Atlético Mineiro que vai enfrentar o Figueirense no Ipatingão, hoje às 21 horas, como último jogo de hoje. Recuperado de lesão, Guilherme fica no banco contra o Figueirense. O atacante Guilherme pode voltar a defender o Atlético Mineiro exatamente um mês após a lesão muscular que sofreu na coxa direita. No dia 6 de julho, contra o Ceará, o jogador foi substituído ainda no primeiro tempo da partida vencida pelo adversário por 3-0. Dorival Júnior já adiantou que vai usar o jogador apenas na necessidade, já que o atleta precisa recuperar ritmo. Com isso em vista, Guilherme pensa em ajudar e acredita que pode atuar ao lado de André. Sobre a forma dos dois atuarem ao mesmo tempo, o jogador prefere deixar a armação com o Dorival, mas dá o seu palpite. Muito bem, Atlético Mineiro e Figueirense. Atlético Mineiro que vai vindo, vai evoluindo aí, né? Vai crescendo no Campeonato Brasileiro, né? Empatou, fez um belo empate com o Grêmio no Olímpico, né? Um jogo difícil, né? Enfrentar o Grêmio no Olímpico, né? E está evoluindo, aí está se mantendo aí na 13ª posição, com 15 pontos. Não é um time é um time fraco do Campeonato Brasileiro, mas é um time que eu acredito que não vai brigar para cair, vai ficar lá naquela meiuca, vai de repente segurar sua vaguinha lá para a Sul-Americana. E eu acho que tem o grande favorito contra o Figueirense, apesar do Figueirense estar melhor, está com 19 pontos, mas é um time que tem mais qualidade, está jogando em casa, né? E fez uma bela aquisição, que foi a contratação do atacante André, né? Ex-jogador do Santos, né? E tem tudo aí para fazer um grande jogo aí contra o Figueirense. Figueirense Atlético é um jogo difícil, né? O Figueirense ocupando aí uma melhor posição na tabela, mas eu acho que já passou da hora do Atlético se projetar na tabela. É verdade. Tem que se catapultar. Eu acho que aquele temor inicial de rebaixamento, aquele efeito paralisante, né? Que você fica como que petrificado, ele já passou. E está na hora do Atlético se consolidar na competição aí. O retorno do Guilherme é salutar. O Guilherme